Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos começar mais um estudo. Hoje vai ser sobre. É uma pergunta: existe hierarquia no céu? Será que existe hierarquia no céu? Muitos acreditam que no reino de Deus haverá hierarquia, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo reinando sobre todos. E é óbvio que será assim, mas que logo abaixo haverá os grandes santos, os mártires, os arcanjos, e mais abaixo os santos de menor importância, junto com os anjos em geral, e mais abaixo a nação de todos os cristãos, etc. Na mitologia pagã, em geral, é atribuída uma hierarquia, onde existe o Deus dos deuses, o Deus absoluto que, dependendo da raiz mitológica, pode ser o Júpiter dos romanos ou Zeus dos gregos, como também pode ser Odin na mitologia nórdica. Logo abaixo desse Deus absoluto existem os principais deuses, e abaixo deles estariam os deuses menores, depois os semideuses, os titãs, os heróis, até chegar nas pessoas comuns. Essa concepção de que haverá hierarquia no reino de Deus também é uma heresia gnóstica, pois eles pregam que existem vários e vários eons, ou camadas espirituais entre Deus e a humanidade, sendo que quanto mais próximo de Deus, mais perfeitos são esses eons, e quanto mais próximos da humanidade, mais imperfeitos eles são, e que a matéria é o mais imperfeito dos eons, e que foi criado pelo Deus do Antigo Testamento, o Deus mau, que os gnósticos abominam e chamam de demiurgo. Mas não vamos perder mais tempo analisando a heresia do gnosticismo, pois tenho um vídeo no YouTube tratando sobre esse assunto. Se existisse hierarquia no reino de Deus revelado por Jesus Cristo, então uns se sentariam em tronos de diamante, outros se sentariam em tronos de ouro, de bronze, de ferro, até chegar aos que se sentariam em pequenos banquinhos de madeira, ou nem mesmo isso teriam para se sentar. Vamos nos utilizar da palavra de Deus para descobrirmos se no reino de Deus haverá ou não hierarquia, ou seja, uns mandando e outros obedecendo. Em Mateus 20, de 1 a 16, Jesus Cristo começa dizendo: abre aspas, porque o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Fecha aspas. E é justamente nesse ponto que devemos focar. Abre aspas, porque o reino de Deus, porque o reino dos céus é semelhante, fecha aspas. E Jesus prossegue em sua comparação. Jesus não poderia explicar o reino de Deus para os doutores da lei, pois eles argumentariam e contra-argumentariam com Jesus, num círculo vicioso interminável, como em João 3, de 1 a 10, onde Nicodemos foi incapaz de compreender o que era nascer de novo. O mesmo se dá com quem acredita que existirá hierarquia no reino de Deus. Já vou chegar lá. Quando Jesus fala dos trabalhadores da vinha, o Senhor não está nem um pouco preocupado se os trabalhadores irão ganhar um salário justo ou se a vinha irá produzir muitas uvas. O foco principal de Jesus é revelar para essas pessoas humildes como é o reino de Deus. Na parábola, cada trabalhador ganha um denário, e não nos interessa saber exatamente quanto equivale nos dias de hoje um denário, nem, repito, se cada trabalhador será bem recompensado ou não. Muito menos ainda se a vinha está infrutífera e depois de muito trabalhar nela, produzirá inúmeros frutos. O que nos interessa aqui é que cada trabalhador, independente de ter sido contratado, abre aspas, de manhã cedo, fecha aspas, como está no primeiro versículo, ou, abre aspas, pela hora 1/10, fecha aspas, como está 5 versículos depois, mas sim que todos
receberão o mesmíssimo pagamento. O que mais nos chama a atenção é a pergunta imperativa de Jesus, no versículo 15. Abre aspas. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Fecha aspas. Ou seja, segundo o livre-arbítrio humano, quem trabalhou mais ou quem trabalhou melhor deveria receber o melhor salário. Mas para Deus todos receberão o mesmíssimo salário. Todos serão tratados exatamente iguais no reino dos céus, que pertence a Deus, que tem, abre aspas, o direito de fazer o que eu quero com o que é meu, fecha aspas. Ou seja, que Deus tem o direito de fazer o que quer com o seu reino, dividindo-o em partes exatamente iguais entre todos. Essa lógica pode parecer absurda para quem acredita que uma pessoa deve trabalhar arduamente durante o mês inteiro para receber um salário mínimo, enquanto que outra pode receber 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Tem muita coisa ainda para ser dita a respeito, mas para não tornar este vídeo longo demais, abra sua Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 4, onde o apóstolo João tem uma visão do reino de Deus, onde no centro, obviamente, existe o trono de Deus, o trono de Jesus Cristo, versículos de 1 a 3. E, abre aspas, ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Fecha aspas, como está no versículo 4. Nos versículos seguintes, fala da visão extraordinária do reino de Deus, mas no versículo 10, embora todos os anciãos mereçam seus tronos e suas coroas de ouro, abre aspas, os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando, fecha aspas, que somente o Senhor Deus é digno, abre aspas, de receber a glória, a honra e o poder, fecha aspas, como está no versículo 11. Ou seja, os 24 anciãos fizeram por merecer reinarem no reino de Deus, mas ao saírem de seus tronos, abre aspas, depondo suas coroas, fecha aspas, se reconheceram iguais a todos os outros que estão ali. As palavras de Jesus Cristo nos revelam isso, ao dizer que, abre aspas, não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como tu me amaste. Fecha aspas. João 17, de 20 a 23. Em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5 diz, abre aspas, pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Fecha aspas. O apóstolo Paulo está fazendo uma analogia da igreja terrestre com o reino de Deus, pois, embora cada um exerça uma função diferente, todos têm a mesmíssima importância, pois ninguém diz que o pé é mais importante do que a perna que o movimenta, e os dois, o corpo. Nem ninguém diz que a mão é mais importante do que o pé, que sustenta tudo, nem que o coração é mais importante do que o fígado, do que o pulmão ou dos rins, etc, etc. Assim como todos os membros do corpo são igualmente importantes, como está em 1 Coríntios 12, de 22 a 30, embora cada um possua um dom diferente ou exerça uma função diferente, todos na igreja deveriam ser exatamente iguais, assim como no reino de Deus.
Davi H. Stern, um ex-rabino e grande especialista em hebraico e grego bíblicos, autor de vários livros especializados em exegese e hermenêutica bíblica, no seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento, publicado em 2008 pela editora Atos, na página 387, ao fazer uma exegese sobre Romanos 3, de 29 a 30, nos revela que, abre aspas, no reino de Deus, no qual Deus governa os salvos, não há cidadãos inferiores, não há separação, mas igualdade. Fecha aspas. Não poderia terminar este vídeo sem falar da Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo. É preciso esclarecer que quando Jesus diz, abre aspas, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, fecha aspas, em Marcos 3, de 31 a 35, o Senhor não está diminuindo, não está desprezando a sua mãe, a Virgem Maria, como muitos equivocadamente pensam. Muito ao contrário, o Senhor está exaltando os que fazem, abre aspas, a vontade de Deus, fecha aspas. Jesus não está em posse nenhuma diminuindo Maria, sua mãe, mas exaltando os que fazem a vontade de Deus. Por favor, leia novamente todo o contexto de Marcos e perceba isso. Os apóstolos João e Tiago, que juntos com Pedro formam as colunas da igreja, pediram hierarquia. Pediram para governarem no reino de Deus. É isso mesmo que vocês ouviram. Os apóstolos João e Tiago julgaram-se merecedores da hierarquia no céu e por isso a pediram para Jesus. Eles pediram para se assentarem à direita e à esquerda de Jesus no reino de Deus. Mas, além de provocarem a indignação dos outros apóstolos, ainda foram repreendidos por Jesus, que lhes disse, abre aspas, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos, fecha aspas, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Como sempre houve hierarquia na igreja, desde os seus primórdios, é que muitos teólogos interpretam que no reino de Deus também haverá hierarquia. Mas para esses pergunto, se haverá hierarquia no reino de Deus, como é que, abre aspas, o primeiro dentre vós seja o servo de todos, fecha aspas, como Jesus Cristo nos revela em Marcos 10, 44, dando-se Ele próprio, o Senhor Deus, como exemplo máximo, abre aspas, o servo de todos, fecha aspas. Hein? Como é que o principal ou o maior tem que ser, abre aspas, o servo de todos, fecha aspas, como Jesus Cristo nos revela? A não ser que o significado de ser o maior e de ser, abre aspas, o servo de todos, fecha aspas, se anule e todos sejam absolutamente iguais. Respondendo à pergunta inicial, não haverá hierarquia no reino de Deus, pois todos serão um só, com Jesus e o Pai, como Jesus nos revelou. Se existissem outros textos bíblicos que aparentam contradizer tudo isto, com toda certeza foram mal interpretados. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus por isso.